Deus abençoe a vida dos irmãos essa manhã de sábado, aqui em Tupi Paulista. Mais um dia abençoado para pregar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que quieras que no se só Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, que a mão santa e poderosa do Senhor esteja na tua vida nesse dia, nos guardando e abençoando, que o Senhor possa trazer paz no teu coração e que Ele possa estar sempre cuidando da tua vida, no teu comércio, no teu trabalho. E Jesus Cristo, a sua palavra é fiel, pura e verdadeira. E aqueles que se acreditam na palavra de Deus, bem-aventurado é. Porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, ela nunca volta vazia. Vai alcançar alguém nesse dia. E bem-aventurado aquele que ouve. Bem-aventurado aquele que lê as Escrituras. E mais bem-aventurado é aquele que pratica. Está nas Escrituras. Todas essas palavras estão nas Escrituras. E muito mais. Porque a palavra de Deus fala em 2 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É esse que eu vos anuncio nesta manhã, nesse dia. Eu não estou aqui para falar de homens, estou aqui para falar de político, estou aqui para falar de prefeito, de vereador, e nem de nenhuma autoridade de terreno. Mas eu estou aqui para falar daquele que foi, e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Em Hebreus 12:11, a palavra de Deus fala assim: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser doce, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exércitos, exercitados por ela. Então, a palavra de Deus, muitas das vezes, não agrada o homem, ou a maioria das vezes não agrada o homem. Porque a palavra de Deus, ela veio para corrigir, exortar o homem pecador,
homem cheio de pecado, homem carregado de maldade. E a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. As Escrituras, a palavra de Deus, ela que transforma a vida do ser humano, ela que muda, ela que transforma o pecador para o homem santo, para entrar na glória e no reino de Deus. Assim, se você abrir o teu coração e entregar Jesus Cristo e a sua palavra, e as Escrituras, ela continua dizendo em 2 Timóteo 3,16, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Não foi homem natural que escreveu a Bíblia. Porque tem muitos incrédulos, muitos que não acreditam na Bíblia. Mas eu peço para você acreditar, que muitos não creem que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação da justiça. A palavra de Deus é para corrigir, é para exortar, porque o mundo está na perdição, o mundo está caminhando cada vez mais para o abismo, o mundo está caminhando cada dia mais para as trevas, o mundo cada dia mais está na perdição. Mas a palavra de Deus fala: buscai-me-ei e me acharei, quando me buscarem de todo o coração. Está lá em Jeremias 29:3. Mas nós vemos que o povo não quer Deus. O povo não quer Jesus Cristo. As pessoas não querem Jesus Cristo. Quer saber da mudiça, do pecado, tudo aquilo que atrai a sua carne, tudo aquilo que desagrada a Deus, é que essa geração maligna está fazendo. Mas a Bíblia fala para buscar o Senhor, mas ninguém vê isso acontecendo. Então é que aconteceu nesses dias, essa semana passada, uma das piores de tantas que há nesse mundo, inclusive aqui no Brasil. Essa festa demoníaca, essa festa criada pelo diabo, porque por Deus não é. Esse carnaval que você foi, esse carnaval, festa do diabo, que mexe com a nação toda. Porque não conhece a Deus. Se conhecesse a Deus, não participava de coisas que desagradam a Deus. Mas Jesus Cristo, Ele está de olho. Assim aconteceu desde o início da criação, desde o início de tudo. Deus escolheu a nação, separou um povo para adorar, para exaltar e servir somente a Ele. Mas essa nação não quis
obedecer a palavra de Deus. Essa nação, que é a nação de Israel, que era um povo para ser representante de todas as nações, porque todas as nações andavam na perdição, todas as nações faziam coisas abomináveis ao Senhor. Tudo aquilo que não prestava, as nações faziam. Mas Deus escolheu uma nação, a nação de Israel, para ser representante dele, que o desejo de Deus nunca foi querer o mal de ninguém. Que a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Mas essa nação de Israel fazia coisas terríveis. E Deus sempre usou profetas. Deus sempre usou um povo. Deus sempre usou alguém para anunciar o Evangelho, a palavra. Como está lá em Marcos 16:15. Que Jesus disse assim para os discípulos: Ele escolheu aqueles homens, e Jesus Cristo veio a esse mundo para ensinar, para que o povo pudesse ser salvo. Mas Jesus Cristo ia voltar para a sua glória do trono de onde ele saiu. O ministério de Jesus aqui nessa terra foi de 3 anos. E ele escolheu os discípulos para quando ele fosse voltar de novo, deixasse eles aqui para continuar pregando a palavra. Jesus Cristo disse para aqueles discípulos, depois de ser crucificado, morto, e Jesus Cristo nunca teve pecado, mas ele morreu por mim e por você. E ele disse para os discípulos, que está lá escrito em Marcos 16:15. Jesus disse para eles: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Por isso você tem que crer nas Escrituras. Você tem que crer no Evangelho. Porque a única esperança sua é de acreditar na palavra de Deus. O povo está mais dando ouvido para a voz do diabo do que para a voz de Deus. Que não obedece a palavra. Assim foi com aquela nação. Não estava ouvindo a palavra de Deus. Deus escolhia os profetas para anunciar o Evangelho, anunciar a palavra, mas eles eram desobedientes, andavam na idolatria, andavam na prostituição, todas espécies de imundícias. Mas toda vez que eles pecavam, que eles desobedeciam a Deus, vinha o castigo. Era fome, peste, doença. E muitos, Deus permitia que outras nações atacassem aquela nação de Israel. E muitos morriam à espada, de toda forma. Mas quando eles viam que a situação estava ruim, eles voltavam para Deus. Mas quando as coisas melhoravam, voltavam a fazer tudo que não prestava novamente. E não é diferente nos dias de hoje. O povo, quando as coisas estão ruins, clama a Deus, pede para Deus ajudar, e pela sua misericórdia, Deus estende a mão
Mas quando se coisa está boa, vira as costas para Deus. Desprezam a Deus novamente. É o mesmo tipo de gente. E aqui em Jeremias, eu quero ler um versículo aqui, que diz assim, Jeremias 21:8. E depois de Jeremias pregar para essa nação, o que Deus mandou Jeremias, o profeta Jeremias falar para essa nação, o profeta dizia, o profeta não era para ouvir voz de homem, o profeta era para anunciar palavras duras para aquela nação desobediente. Todos os profetas de Deus não pregavam palavras que agradavam o ouvido. Todo profeta pregava aquilo que os reis não gostavam de ouvir, aquilo que o povo não gostava de ouvir. E Jeremias dizia, mas senhores, não quero ouvir, não estão ouvindo. E Deus disse para Jeremias, pregue, Jeremias. Querem ou não ouvir? Pregue. Pregue a verdade. Se eles não quiserem, eles vão pagar o preço muito caro. Vão pagar o preço naquele dia, no grande dia do Senhor. Hoje, você pode fazer o que você quer. Hoje você pode escolher da maneira que você quer viver. Mas duro é naquele grande dia. No dia de prestação de conta, que todos vão prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Não é um sequer que não vai prostrar diante do Senhor. Você pode ter dinheiro, você pode ter a tua conta com milhões, mas para Deus isso não é nada. Você pode ter o teu melhor carro, tua melhor casa, tudo aqui nessa terra. Para Deus isso não é nada. Ele quer de você é obediência e viver da maneira que Ele quer que você vive. Mas você quer viver do jeito que Deus quer ou do jeito que o diabo quer? Hein? E aqui em Jeremias 21:8, depois de Jeremias falar tanto para aquele povo, ele diz: e ferirei os habitantes dessa cidade, dessa terra, os homens, como os animais de grande pestilência morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei vocês todos nas mãos do inimigo. E Deus vai fazer da mesma forma. Se não quer Deus, vai servir o diabo. E a palavra de Deus diz assim, Jeremias 8, a parte B: eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Foi o que Jeremias falou para aquela nação de Israel, Judá. Há dois caminhos a ser percorridos. Há dois caminhos para você escolher. Só dois caminhos para ser percorrido. É o caminho da morte. O caminho da morte você já conhece, que é a prostituição. Esses últimos dias foi o que mais aconteceu. Lascívia, prostituição, rolou à vontade. Esse carnaval maldito do diabo. E Deus não está no meio dessas festas. Esse é o caminho da morte.
Tem um satanista que estava pregando alertando o povo, um satanista avisando que ele é das piores entidades. E ele falando que esses dias, 3 dias de carnaval, todos os demônios seriam soltos, espalhados por tudo quanto é lugar. E aonde tinha batuque, esse tipo de batuque, tambor, os demônios ali se manifestam nas pessoas. E ali está o povo, diz que está feliz, diz que está curtindo, põe seus trajes, e vai beber, e vai constituir os demônios tudo ali, e sai dali carregado de demônio, e vai para suas casas. O duro é que tem religiosos que participam disso, é católico, é crente, fala porque eu já ouvi as notícias, participando dessas festas do demônio, e estão lá, depois vai para a igreja, diz que vai adorar a Deus, mentiroso, falso, você quer enganar quem? Caminho da morte. Escolhendo o caminho da morte, que é a destruição do corpo, porque vai beber, encher a cara de cachaça, encher a cara de droga, de maconha, de crack, todo tipo de droga que não presta. E está lá, diz que está aproveitando e sendo feliz. Mentira! Porque o diabo é o pai da mentira, sempre foi mentiroso. Ele engana as pessoas. E as pessoas dizem que está curtindo, está aproveitando nada. Está se destruindo o seu corpo. E o pior é que vai perder a salvação. Que a palavra de Deus fala que no céu não entra sujeira, no céu não entra imundice. Mas o povo não acredita, não quer acreditar, não acredita na palavra de Deus e não dão ouvido. Que a palavra de Deus fala que nos últimos dias criarão comichões nos ouvidos, não querem dar ouvido à palavra de Deus, tantos ouvidos, o diabo tampa os ouvidos para não ouvir, para se mudar a sua vida e se converter, mas continua fazendo as coisas erradas, enchendo a cara de droga, se destruindo, caminho da morte. O caminho da morte, da destruição do seu corpo e da sua alma. Mas Jesus Cristo, ele veio para salvar o homem pecador dos seus pecados. Porque Jesus Cristo ama as pessoas, mas não ama o pecado. Jesus nunca pecou, por isso ele odeia, porque o pecado pertence ao diabo. Caminho da morte. Qual caminho você vai escolher? Qual caminho você está escolhendo? E tem o caminho da vida. O caminho da vida porque sem uma escolha, se não for o caminho da vida, não tem.
paz e gozo. O caminho da vida é obedecer, largar as coisas erradas, abandonar aquilo que não presta. Se você estiver fazendo aquilo que desagrada a Deus, conhece a Escritura e começa a viver uma vida diferente. A Bíblia diz: erreis por não conhecer as Escrituras. E muitas das vezes as pessoas erram porque não conhecem. Mas as Escrituras, ela está diante de todos para aqueles que querem ouvir e praticar. E a Bíblia diz em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas você está disposto a ouvir a palavra? Caminho de morte e caminho de vida. Que caminho você tem escolhido? O caminho da morte, que é fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, ou aquilo que agrada a Deus? Foge da prostituição, da bebedeira, da idolatria. Se você quiser realmente escolher o caminho da vida, se você realmente está disposto a entrar no reino de Deus. Jesus disse, o próprio Jesus dizendo, está lá em João 14:6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Jesus Cristo, ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Muitos falam dos caminhos, muitos falam outros deuses, mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos não escolhem esse caminho, escolhem outros caminhos, porque é desobediente à palavra de Deus. Jesus é o caminho, sem Ele não há caminho, sem Jesus não há caminho. O caminho que leva a Deus. Sem Jesus o homem não é nada. Sem Jesus nenhum ser humano é nada. Porque muitos estão aí em cima dessa terra, só a carcaça. Só a carcaça, porque não tem Deus, não tem Jesus. Anda para lá e para cá, sem o Espírito Santo de Deus. Só tem a carcaça, só tem o corpo, mas não tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que aquele que não anda na luz, anda nas trevas. Que a luz é Jesus Cristo. Ele é a luz que vê esse mundo. Mas muitos estão escolhendo as trevas. Jesus é o caminho, sem Ele não há salvação. Jesus é a verdade, sem Ele não há verdade. Porque nesse mundo só tem mentira. Esse mundo só tem mentira. O diabo é o pai da mentira. Por isso,
que esse mundo só vive do jeito que está, na perdição. Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Por que do maligno? Porque quando Jesus criou o mundo e todas as coisas, ali no Jardim do Éden, a primeira criação, ali tinha um jardim, que tinha uma árvore com fruto da vida. E Jesus disse para não tocar naquela árvore, podia comer de todas. Mas o fruto da árvore da vida para ninguém tocar. Mas o diabo, a serpente, disse na esposa de Adão, a Eva, para comer daquele fruto, que não tinha problema nenhum, que poderia comer daquele fruto, mas Deus disse para não comer. Se comesse, eles iam conhecer a verdade, e a verdade ia trazer destruição para a vida deles. Mas o diabo, como ele é mentiroso, mentiu. E ele continua mentindo até nos dias de hoje. E comeram aquele fruto e foram separados de Deus. E toda a terra foi amaldiçoada. Toda a terra foi amaldiçoada. Por isso que essa terra está maldita. As pessoas preferem as coisas erradas e não querem fazer as coisas do bem. Por isso que as pessoas não obedecem a palavra de Deus. Porque o diabo fez a cabeça de Eva. Comeram daquele fruto e foram separados de Deus. Foi expulso do jardim do Éden. E Deus colocou 2 anjos ali na entrada para que não entrasse. E a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. Por isso que nesse mundo vive essa maldição. E todos têm a oportunidade ainda de ser salvo, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, e servir a Ele. Para Ele, somente Ele como seu Salvador. Porque Jesus é a vida. Sem Ele não há vida. Os dois caminhos. O da morte, que é servir o diabo. O caminho da vida, que é servir Jesus Cristo. E Jesus está te chamando nesta manhã, nesse dia. Ele está disposto para te salvar, para você ter uma vida de acordo com a vontade dele, não mais a tua vontade. Larga da cachaça, larga da prostituição, larga da imundícia, larga do adultério. Que a Bíblia diz que os adultos não herdarão o reino de Deus. Está lá em Apocalipse. Aleluia. A Bíblia diz assim em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Enquanto os tímidos os incrédulos, os tímidos é aquele que tem vergonha de Jesus, os tímidos é aquele que não gosta, que fala de Jesus. E o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. As palavras do apóstolo Paulo. E aos incrédulos,
Os incrédulos, aquele que não acredita na palavra. Eu estou pegando a palavra de Deus aqui, tem muito incrédulo. Tem um monte de incrédulo que não acredita. Mas o problema não é meu, o problema é teu. Eu apenas estou fazendo a vontade do meu Pai, que é Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra. Porque ele disse para os seus discípulos, e essa palavra não mudou, continua. Ide para o mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Se você não crê, você já está condenado. E também os incrédulos, os abomináveis, aqueles que abominam, desprezam a palavra de Deus, os abomináveis. Os homicidas e os fornicadores. Você que tem seus desejos descontrolados, sexuais, vive fornicando, prostituindo. Quanto mais outras essas festas mudando do diabo esses últimos dias, o povo já fala de cachaça, de droga e vai prostituir. Ai de nós naquele dia, diz a palavra de Deus. Os idólatras, o que mais tem é idólatra. Idolatra jogador de futebol, idolatra pagodeiro, idolatra homens, idolatra Lula, idolatra Bolsonaro, tudo idólatra, todos idólatras. E todos mentirosos. Você que vive mentindo, você também está na lista. Você que mente para tua esposa, para teus filhos, compra e não paga. Você que é loteiro, que compra e não paga. Os nossos cérebros estão cheios. A Bíblia diz, a Bíblia está dizendo, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A parte dessas pessoas são isso. Vão queimar pela eternidade. Vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou seja, o inferno. Esses que gostam de fazer essas coisas que não prestam, arrependei-vos dos seus pecados, enquanto é tempo. Que a morte vai chegar na tua casa. Hoje você está cheio de saúde, sarado, fazendo academia, quer ficar com o corpo bonito. Mas um dia você vai morrer. A doença vai vir. Ou se não morrer, atropelado, acidente. Ninguém sabe o dia nem a hora da morte. Por isso tem que estar preparado. O dia da tua morte, porque ela vai chegar. Hoje você não quer saber de Deus, nem de Jesus. Vira as costas para o Evangelho.
Vira as costas para a palavra. Não gosta de ouvir. Mas um dia todos vão morrer. Mas a pergunta eu te faço, como está a tua vida? Você está andando pelo caminho da morte ou pelo caminho da vida? Caminho da morte. Desejo da carne. Tudo aquilo que não presta está fazendo. Tudo aquilo que traz destruição para o seu corpo. E aquele que agrada a carne, essa carne vai ser destruída, bicho vai comer. Um dia, você vai ser morto, enterrado e bicho vai comer. E como está teu espírito? Você está preparado para estar morando eternamente com Deus? Ou morar eternamente com o diabo, queimando no fogo do inferno? Em Hebreus 9:27, a palavra de Deus fala, diz assim: Hebreus 9:27, que está ordenado o homem morrer somente uma vez. Não tem encarnação. A mentira dos espíritas. O homem vai ser encarnado, reencarnado. O homem vai morrer uma vez. O seu corpo vai ser destruído pela terra, pelos bichos. Mas o que importa para Deus é a alma, o espírito. O espírito volta para Deus. E a alma, a Bíblia diz que vai estar no lugar de descanso até o dia do julgamento. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Não tem purgatório. Não tem missa de sétimo dia. Pelo menos é o que a Bíblia fala. Se te disseram isso, você tem que ficar purgando para descontar teus pecados, é mentira. Falaram isso para te enganar. É mentira. Pelo menos a Bíblia não ensina isso. Se homens te ensinaram isso, estão mentindo. Mas o homem é tão mau que consegue distorcer a palavra de Deus para viver do jeito que quer. Mas Deus é verdadeiro. Com Ele não tem mentira. Em 2 Coríntios 5:10, a palavra diz: porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos vão ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos, não vai escapar um. Não tem juiz, não tem promotor, não tem presidente que vai escapar diante do trono de Deus. Todos vão ter que comparecer diante do tribunal. Você pode ter o maior dinheiro que você quiser. Você não vai conseguir comprar a sua salvação. Jamais. Você vai conseguir comprar Deus com teu dinheiro. Todos vão se comparecer diante do tribunal de Cristo. E cada um vai receber segundo o que tiver feito, por meio do seu corpo, ou bem ou mal. O que você está fazendo com o teu corpo?
Só vive na prostituição, no adultério, nas drogas, nos baile funk, carnaval, nos forró. Deus não está nesse lugar. Todos vão ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Não vai escapar um. E todos vão prostar diante do Deus Todo-Poderoso. E ali vai ser separado o que é dele e o que não é. Por meio das tuas atitudes, pelo teu feito aqui nessa terra, você será julgado. E a Bíblia diz que vai ter uma separação dos bodes e das ovelhas. Os bodes é aquele que não quer saber da palavra, não obedece a palavra. Os bodes é aquele que não dá vida. Os bodes é aquele que murmura quando prega. Os bodes é aquele que não dá atenção, que tampa os ouvidos. Ah, eu não quero ouvir isso. Mas quem que diz que eu estou pregando para você gostar? Estou pregando para agradar o meu Pai, não a homens. E vai ser separado os bodes das ovelhas. Os bodes é o desobediente. Os bodes é que não quer saber. Esses, a palavra de Deus fala que vão ser separados de Deus eternamente e lançados no lago de fogo e enxofre. E as ovelhas são aquelas que obedecem, ouvem a palavra e se convertem dos seus maus caminhos e seguem a Jesus. As ovelhas são aqueles que largam a imundícia desse mundo para viver com Cristo. Eu pergunto para você, você quer seguir a verdade? Você quer seguir as coisas que te levam para a salvação, para a vida eterna? Para seguir o caminho que te leva para as trevas? Os bodes serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas as ovelhas, a que obedece a Deus, Ele vai dizer: vem, bendito do meu Pai, para viver na eterna morada, viver eternamente com Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Quem crê em mim, diz a palavra de Deus. Quem crê em mim, esse é para quem crê em Jesus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão dentro do seu ventre. É o Espírito Santo que habita no corpo. Quem crê em Jesus Cristo vive para Ele e obedece a Ele. Mas quem não crê, já está separado de Deus. Assim como aquela nação de Israel não queria saber de Deus, e eles eram punidos. Assim será essa nação. Assim será esses desobedientes. Continua vivendo na desobediência. O profeta diz para aquele povo, Deus mandou dizer para aquele povo, para aquela nação: assim diz o Senhor,
Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, Jesus Cristo. Ninguém. Ele disse na sua palavra, o próprio Jesus dizendo na sua palavra, está lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Se você está acreditando, confiando que a salvação está em Buda, está em Maomé, Santa Maria, Santa Luzia, Santo Antônio, se você tiver com confiança nessa santaiada, você está perdido. A Bíblia diz que só há um Deus, que é Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Jesus Cristo. Se você não tiver tua confiança somente nele, eu falo para você que você está perdido. E não adianta naquele dia querer arrumar desculpa. No grande dia do Senhor, aquele dia, Jesus Cristo disse que ele vai voltar. E vai levar com ele um povo. Vai levar com ele um povo. Porque todos dizem que é de Deus que vai ser salvo. Para ser salvo, tem que seguir Jesus. E ele disse que vai voltar. E vai levar o povo dele. Aquele que foi lavado e remido com seu sangue. Não são todos que vão ser salvos. Porque todos dizem, eu sirvo a Deus, sou de Deus. Mas quem serve a Deus, faz as coisas de Deus. Quem não é de Deus, vive na prática do diabo. Que é tudo isso que o mundo oferece. Esse mundo jaz do maligno. O Espírito Santo ainda não está nesse mundo. Mas vai chegar um dia que ele vai ser retirado. E aqui nessa terra, é os demônios que vão estar aqui. Toda a igreja de Cristo foi retirada. É os demônios que vão tomar conta aqui desse mundo. Esse cara só fala de demônio, de inferno, mas Jesus Cristo é o que mais Jesus falou, do inferno e do diabo, para alertar as pessoas. Fuja! Fuja da aparência do mal enquanto você pode. Enquanto você pode. O aviso está dado. O recado está dado. Está dado. O recado foi dado para você. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida ou o caminho da morte. Faça a sua escolha. Escolha você enquanto você está vivo.
Porque depois que você morrer, acabou. Depois que você morrer, já era. Ou é a vida eterna com Jesus Cristo, ou a vida eterna no inferno. Escolha enquanto é tempo. Escolha Jesus Cristo, que é o melhor caminho. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. É a palavra de Deus. Isaías 55, 6. Aleluia. Em Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. E a oração é para que você se converta dos seus maus caminhos e aceita Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador. Porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviado pelo seu caminho. Mas o Senhor se fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Isaías 53, 6. Jesus Cristo pagou um alto preço. Jesus Cristo nunca pecou, nunca teve pecado. Mas Ele morreu por mim e por você, para que você possa ser salvo. Faça a tua escolha. A escolha é tua. Qual caminho você vai escolher? Aquele que crê no Filho tem vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3, 36. Escolha a vida. Escolha Jesus Cristo enquanto você pode. Escolha Jesus como teu único e suficiente Salvador. Em João 17, 3, a Bíblia diz assim: e a vida eterna é essa, que conheça a ti, só por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem enviaste. Jesus é, sempre foi e será o Deus verdadeiro. Quem não tem Jesus, não tem nada. Escolha Deus enquanto você pode. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se converta enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Deus abençoe a todos os irmãos, a todos na paz de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ficam todos com Deus. Compartilha, curta. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Dê o seu joinha, se inscreva no canal. Deus abençoe.